quem não herdará o reino de Deus. Eu quero que você pegue a Bíblia, vai em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 10, onde está escrito assim: Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Os cristãos, hoje em dia, eles não suportam a sã doutrina. Eles acreditam que podem continuar na prática pecaminosa, que eles serão salvos. É só crer em Jesus Cristo que eles serão salvos. Sabe como eles fazem? Fazem igual aos demônios. Os demônios creem que Jesus Cristo, ele é a salvação dos cristãos. Eles creem nisso, creem no sacrifício da cruz. Mas a diferença é que os demônios, eles não praticam o que Deus ensina, o que o Criador ensina. Então eles sabem que Jesus é a salvação, mas eles não praticam os ensinamentos do Criador. Os cristãos fazem igual hoje em dia, cometem o mesmo erro dos judeus na época de Cristo. Achavam, por ser filhos de Abraão, que estava tudo certo, que eles seriam salvos. Até menosprezaram o Filho do Criador. Para você ver o grau de loucura. Para você que pensa isso, que você não pode ser condenado, vamos pegar esse versículo aqui e vamos ler juntos. Hebreus, capítulo 10, dos versos 28 em diante. Olha só. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Era assim no Antigo Testamento. Mas olha só, no verso 29, de quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Então, se o cara transgredia a lei de Moisés naquela época, era condenado à morte, imagine aquele que pisar o Filho do Criador, Jesus Cristo. Isso eu estou falando lá no juízo, no dia do juízo. Porque bem conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Criador. E outra vez, o Criador julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Aqui já está falando. Não pense você que você vai continuar na prática pecaminosa, que vai estar tudo certo. E tem mais um aqui que a gente vai ler juntos. Vamos lá. Mateus, capítulo 24, versículo 45 ao 51. Vamos ler juntos. Isso aqui é uma parábola que Jesus Cristo mencionou. Olha só. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o seu senhor constituiu sobre a sua casa, para dar sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o seu senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Aquele que segue os mandamentos, esse vai receber o reino de Deus e vai ter as benesses do reino de Deus. Agora, olha só aquele que não segue os mandamentos. Vamos lá. Mas se aquele mau servo disser no seu coração: o meu senhor tarde virá. Ou seja, está demorando Jesus vir, né? Olha só o que vai acontecer. E começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os ébrios. Ou seja, viver em pecado. Olha só. Virá o Senhor daquele servo num dia em que ele não espera e a hora em que ele não sabe. E separa-o-á e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então, se você não segue os mandamentos do Criador, o que Jesus te ensinou, e está vivendo em pecado, você é considerado um hipócrita. Aquela pessoa que fala uma coisa e faz outra.
Fala que segue os mandamentos do Criador, que é filho de Deus, mas continua sendo filho do diabo, vivendo em pecado. Você será considerado hipócrita e ali será jogado no lago de fogo, juntamente com o diabo e os seus anjos, que é a segunda morte. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Mas aí vai ter aquelas pessoas que vão falar assim: ah, porém, isso é do Antigo Testamento, pô, não é no Novo, não. Tudo que eu li para você é do Novo Testamento. É do Novo Testamento. Ah, mas aquilo que foi escrito lá em Coríntios foi escrito pelos apóstolos, não foi por Jesus Cristo. Presta atenção, toda escritura é inspirada pelo Criador. E a autoridade que foi dada aqui para os apóstolos foi tanta que, por exemplo, o apóstolo Paulo, a vestimenta dele, só de ele colocar a vestimenta, ele já curava as pessoas. Para você ver como o Espírito Santo do Criador pairava sobre os apóstolos. Não caia nessa conversinha que é ensinada aí por essas falsas doutrinas aí, que fala que, ah não, você pode continuar pecando que vai dar tudo certo. Mas aí vai ter aquela pessoa que vai falar assim também. Então, pô, peraí, se eu estou em Cristo Jesus, me arrependi dos meus pecados, vivo conforme a palavra, mas eu pequei, então de imediato eu sou condenado? Não. Os apóstolos também, se você olhar as escrituras, eles estando com Cristo, eles também cometeram pecado. Porém, Deus, ele sonda os corações. Por isso que ele fala: vigiai e orai, para que antes que você acabe o seu tempo aqui na terra, você seja pego seguindo os mandamentos do Criador. Não esteja em prática pecaminosa e seja considerado um hipócrita. Vigiai e orai para seguir os mandamentos do Criador, para que você esteja em Cristo Jesus.